que dificilmente nos esquecemos. E não são apenas as tragédias, os dias em que nos recordamos da morte de um familiar, momentos bonitos, momentos marcantes da nossa vida. Podemos recordar, por exemplo, o nascimento do primeiro filho, aquelas dores de parto. Podemos recordar o casamento, podemos recordar um aniversário. Enfim, nós temos tantos momentos marcantes da nossa vida. Os que já viveram mais anos terão mais momentos, os que ainda não viveram tantos terão menos momentos. Mas eu quero convidar a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E Jesus fala aqui de acontecimentos marcantes. Não apenas para um grupo de pessoas, aquelas cerca de 450 mulheres que estiveram na conferência no dia 7 de maio, mas para todos nós. Acontecimentos marcantes. E leiamos o versículo 21 e também o versículo 25. E vamos encontrar Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 25. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. Jesus diz que estes dias serão incomparáveis. Olhemos com atenção para o versículo 21. O que é que o Senhor Jesus está aqui a dizer? É que estes dias de que Jesus está a referir-se serão de grande aflição, como não tiveram até então, até Jesus proferir estas palavras, um termo de comparação. Houve um período, um dia, um tempo em que foi igual, versículo 21. Não, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. São acontecimentos incomparáveis. Se nós olharmos com atenção para o versículo 21, nós podemos dizer, bem, mas tragédias sempre houve ao longo da história da humanidade. Nós tivemos grandes guerras, nós tivemos pestes, nós tivemos fomes, nós tivemos catástrofes naturais e por aí adiante. Aliás, nós estamos ainda, segundo os especialistas, na sexta vaga desta pandemia do Covid-19. Ainda estamos a passar por uma outra que estamos agora a viver de uma maneira triste e próxima, a guerra na Ucrânia. Nós temos fome e, aliás, estava a ler no início do ano que se não chovesse uma determinada quantidade de água, uma série de países iriam passar por muita dificuldade alimentar, porque a fome seria novamente um problema em 2022. Versículo 21. Jesus diz que este é um acontecimento sem precedentes. Algo incomparável. O versículo 21 diz que não nada igual houve até agora, nem tampouco há de haver. Impressionante. Como o Senhor Jesus no versículo 25 está a reforçar. E estamos a perceber que nem esta pandemia, nem a guerra que se está a viver na Ucrânia tem comparação. O Mestre fala de algo incomparável. Estava a tentar procurar alguns relatos bíblicos de grande sofrimento. Por exemplo, os dias de Noé. Foram dias de grande depravação a todos os níveis. Aquela depravação moral, aquela depravação espiritual, enfim, a corrupção enorme do ser humano e depois o dilúvio, a morte por afogamento. E quem já experimentou uma sensação de quase ficar afogado, sente uma aflição horrível. Pois bem, o texto de Gênesis fala-nos exatamente de uma morte horrível. Nós tivemos agora, só no século XXI, para abreviar, o Holocausto Nazi. Aquela demonstração de um ódio e de uma maldade que, a título pessoal, foi a pior que encontrei nos relatos históricos. Mas o versículo 21 diz que nada disso será comparável com os dias da tribulação. E eu quero, atenção, chamar a todos nós. Não é para nos assustarmos, não é para ficarmos com medo. É para termos a noção de onde estamos. Nós dizemos ficar com os pés no chão. Versículo 25, o Senhor Jesus diz, eis que vos tenho predito. Jesus está a informar, Jesus está a avisar que os dias da tribulação não serão comparáveis aos dias de Noé, aos dias do Holocausto Nazi. Não serão comparáveis porque serão muito piores. Então, o versículo 25 serve para nos preparar. Sem susto, sem medo, e agora para as mulheres que estiveram na conferência, sem medo, e para quem não esteve, sem medo, apenas com a noção da responsabilidade. Jesus está a deixar-nos
preparados. Eu peço que um de nós possa ler Mateus capítulo 25, o versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Obrigado, Luís. Vigiai. Então, esta palavra do Senhor Jesus é para nós. Não é para os outros. Não é para os que já viveram tudo. Ou para aqueles que virão. É para nós. Nós necessitamos de vigiar. De manter a nossa estatura espiritual. Outro de nós pode ler o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. O que nos diz João 15, 9. Continuem sempre unidos. Ou permanecer. Permanecer. Então, vigiar e continuar. E permanecer no amor de Deus. Para não sermos derrotados. Para não sermos apanhados de surpresa. E eu pergunto, estamos nós preparados para estes acontecimentos que marcam? Então apegue-se a Jesus. Mas leiamos Mateus, no capítulo 24, o versículo 22. Temos também os dias marcantes pela intercessão. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Jesus fala agora de um abreviar de dias. Agora, só para os alunos, só para os estudantes que gostariam que o ano letivo fosse um pouco mais curto. Gostariam que o ano letivo fosse um pouco mais curto. Fosse abreviado, eu não estou a falar para os professores, atenção. Só para os estudantes. Ter uma carga menos exigente. Que os testes fossem assim aliviados, uma coisa mais ligeira, e ficariam todos eles contentes. Versículo 22, o Senhor Jesus está aqui a dizer que se aqueles dias não fossem encurtados, não fossem aligerados, a dor seria muito maior. Versículo 22, nenhuma carne se salvaria. E é tão diferente o acontecido com Noé, quando ele e a sua família se salvaram. Mas o versículo 22 está a dizer que também não salvaria ninguém se não fosse esta intercessão. Então o dilúvio é uma espécie de antevisão, aquilo que os teólogos gostam de usar a palavra, o tipo do que sucederá na tribulação. Mas vemos aqui neste versículo 22 que os dias serão abreviados. E Jesus deixa a entender a existência de uma intercessão superior. Depois fala aqui dos escolhidos, os salvos, os que aceitam o amor de Deus apresentado pelo seu Filho. E nós hoje já lemos várias vezes estes textos do amor de Deus. Então nós conseguimos perceber que o amor de Deus está acima de toda e qualquer tribulação. O amor de Deus cobre tudo aquilo que nós não conseguimos cobrir, chega onde nós não conseguimos compreender. E estes foram escolhidos pelo sangue de Jesus. E estes foram escolhidos pelo sangue de Jesus. Não há aqui qualquer maldade, não há aqui qualquer desejo de Deus de atirar uns para o fogo eterno e outros para a alegria eterna. Não, estamos aqui a falar daquelas pessoas que, com a responsabilidade individual, souberam dizer: eu aceito Jesus, eu permaneço Jesus, eu vivo debaixo do teu mandamento. Deus sabe todas as respostas, todas as escolhas que faremos. E Ele aqui, no versículo 22, está a dizer: se não fossem abreviados aqueles dias. Nós temos a noção de que, à medida que o tempo vai passando, os dias vão piorando, vão ficando piores. A tragédia vai aumentar. Aliás, se nós ouvirmos, recordarmos as pessoas que já viveram há muitos anos, e se recordarmos as suas palavras, aquelas que já faleceram, era comum dizerem: isto está pior do que nunca. Isto está pior do que nunca. E como nós não somos assim muito velhos, nós não dizemos estas palavras. Mas olhamos para o versículo 22 e percebemos: estes dias serão abreviados. O acontecimento será duro, muito complicado, mas ainda assim é possível assistir à misericórdia de Deus. As nossas complicações hoje, sejam elas profissionais, de saúde, de relacionamento ou de qualquer outra natureza, não têm comparação com aquilo que acontecerá. Mas em todos os momentos nós vemos a misericórdia de Deus. Em todos os momentos sente-se a misericórdia de Deus. Irmãos, não devemos deixar de interceder. Nunca sabemos quem vai salvar-se, quem vai ouvir a nossa palavra.
então não deixe de interceder. E eu peço que um de nós possa ler Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quem já abriu pode ler, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra tradução diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, não deixemos de interceder. O terceiro aspecto destes acontecimentos marcantes, Mateus capítulo 24, versículos 23, 24 e 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior de casa, não acrediteis. O engano. O engano é o terceiro acontecimento que marca. O Senhor Jesus está a avisar todos os discípulos, de todos os tempos, que aqueles acontecimentos marcantes serão caracterizados, serão marcados pelo engano. E a expectativa da vinda de Cristo é enorme. É enorme, não só nos dias de Jesus o era, como nos dias que se sucederam. E nós tivemos a ilusão do ano 2000. Ouvia muita gente dizer, dos 1000 passarás, mas dos 2000 não passarás. Aos 1000 chegarás, mas dos 2000 não passarás. Porquê? Porque Jesus viria. E esta ideia foi ganhando contornos de verdade. Este desejo foi ganhando contornos de verdade. E muitos previram que no ano 2000 Jesus viria. E que seria o início da tribulação. A revelação do Cristo. E o Senhor Jesus está aqui a dizer, aparecerão muitos, estamos a ler versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Jesus menciona várias vezes os falsos mensageiros, os falsos profetas, os falsos salvadores. O versículo 5, o versículo 11 e no versículo 24 nós encontramos no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E agora no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Uns ganham com a credibilidade dos outros. O Senhor Jesus está a avisar-nos. O engano será uma característica. Nós precisamos de conhecer para não ser enganados. Eu preciso de conhecer aquilo que Jesus diz para não ser enganado por outro que se diz ser o Cristo. Outro que diz que ser um mensageiro. E a tribulação é um tempo marcante, caracterizado pelo engano, o engano espiritual, o engano religioso. Se olharmos para o texto, Jesus não está a falar, uns enganarão dizendo ser os melhores governantes para o país. Jesus não está a dizer que uns apresentarão os melhores produtos, aqueles que melhor servirão ao nosso cotidiano, às nossas necessidades. Jesus está a falar de um engano espiritual. Muitos dirão, eu sou o Cristo. Pessoas que aparentam trazer uma mensagem de salvação, este Cristo, mas que estão a perturbar, estão a enganar outros. Se olharmos com atenção para o versículo 26, o Senhor Jesus diz, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. E parece ser uma anedota. Mas a realidade é que os pregadores populares surgiram ao longo da história, após a ascensão de Jesus, e surgirão nos mais diferentes pontos. E todos eles com uma aparente aceitação e uma aparente capacidade de resolução dos problemas. Nos anos 70 surgiu uma nova forma de enganar as pessoas. O teleevangelismo. Houve gente sincera, houve gente que aproveitou o meio de comunicação, a televisão, e houve quem tivesse enganado. E hoje, a ideia de um teleevangelista é quase como que sinónimo de mentira. Nós hoje temos um outro canal. Nós temos as redes sociais, temos estes fatores de comunicação, estes meios de comunicação que são fatores, muitas vezes, de engano. E eu quero chamar a atenção dos irmãos.
Nem tudo o que nos aparece nas redes sociais é bíblico. Nem tudo o que nos aparece nas redes sociais é verdadeiro. Também olhamos para o versículo 26. Nem todos os enganadores dizem que estão a enganar. Aliás, o Senhor Jesus levanta bem esta questão. Se vos disserem, eis que Ele está no deserto, não saiais. A curiosidade, por vezes, é prejudicial. Por vezes estraga tudo. Vou só ver. Eu não vou acreditar, mas vou ver, eu vou ouvir, eu vou assistir uma vez, 2, 3. E às tantas já estou a deixar que aquela mensagem entre. Versículo 26. Não saiais. Não acrediteis. Versículo 24. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não nos deixemos iludir pelas grandes conquistas, pelos grandes sinais, pelos feitos. Está aqui, versículo 24. Cuidado a ter com a credulidade que damos às mensagens que ouvimos, que vemos, seja aqui ou acolá. Algo que nós gostamos muito é o crescimento numérico. E se vemos uma igreja que está em Viseu há 108 anos e que tem 100 pessoas e uma que está há 6 meses tem 250, provavelmente a outra fala a verdade. Em 6 meses conseguiu mais do dobro, então nós vamos ter com a outra. Cuidado. Cuidado com aquilo que nos é dito para não sermos enganados. E último aspecto, versículo 27. Estes acontecimentos marcantes diz-nos assim o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está a dizer que este acontecimento será surpreendente. Os irmãos aperceberam-se que nesta semana nós saímos do hemisfério norte e passamos para os trópicos. Tivemos muito calor, depois veio assim uma chuvada e baixou um pouco a temperatura, mas depois subiu outra vez. E quem esteve atento ainda ouviu assim umas trovoadas. Os mais desatentos foram surpreendidos. O Senhor Jesus está a dizer no versículo 27 que a sua vinda será assim. Surpresa do mesmo. Apesar dos avisos, e nós podemos dizer, como é que é surpreendente? Estão aqui os avisos todos feitos. O Senhor Jesus está a falar quase que ponto por ponto. Mas o versículo 27 diz que não há maneira de calcular, não há maneira de prever quando será. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apesar de tantos sinais, tantos avisos, a vinda do Senhor Jesus será repentina, será surpreendente. Alguns de nós gostam de fazer cálculos matemáticos. Aqueles que gostam de exercitar a mente estão a fazer cálculos. O Senhor Jesus está aqui a dizer, não façam contas, porque nunca adivinharão, nunca chegarão lá em relação à minha vinda. Não adianta somar este mais aquele e multiplicar por aquele, não vamos chegar lá. A ilustração do relâmpago é simples. Ele é rápido, ele é previsível de acontecer, mas imprevisível na localização ou na direção. Nós conseguimos prever, será uma tarde de trovoadas, mas não conseguimos prever o momento nem a direção que vem. E estas palavras, versículo 27, repito, não são para nos amedrontar, mas são para nos preparar para a realidade. Precisamos estar despertos. A vinda do Senhor Jesus não vai ser quando eu quiser, como eu quiser, no dia ou na tarde ou à hora que eu quiser. Mais do que nunca, nós devemos estar preparados para uma chegada iminente do Senhor Jesus. Não podemos desleixar espiritualmente. Não podemos dizer, pois, no passado já aconteceram aquelas guerras, as catástrofes, as fomes, as pestes, etc. Porque o Senhor Jesus diz que isto será incomparável. Também diz que será repentino. Como ninguém sabe em que dia acontecerá, nós temos de recuperar o texto que o Senhor Jesus nos dá no capítulo 25. Estarmos vigilantes, estarmos atentos, estarmos cuidadosamente a preparar o nosso encontro com Ele. E estes acontecimentos perdidos por Jesus, repito, não são comparáveis a outros acontecimentos históricos. Este tempo supera a nossa compreensão, supera todo o passado, mas também será um tempo da misericórdia de Deus. E o facto do versículo 27 falar aqui de ser repentino significa que muitos irão deixar de acreditar.
Porquê? Porque nós lemos nos versículos anteriores muitos falsos cristos, muitos falsos profetas farão tão grandes sinais e maravilhas. E uns começarão a deixar de crer, uns deixarão de confiar inteiramente por causa da falta de credibilidade dos mensageiros. E o retardar dos acontecimentos também leva à descrença dos mesmos. Bem, Jesus não veio, Jesus não virá, então a coisa vai por aí além. A racionalização da leitura das palavras do Mestre também origina muitas interpretações confusas e difusas, e muitos não creem. Portanto, vamos estar atentos. A vinda do Senhor Jesus será repentina, será imprevisível. Então, olhemos para este texto e recordemos: Jesus está a falar-nos das palavras verdadeiras. E que esta leitura seja marcante a nível espiritual para nós hoje. O dia de hoje vai ser mais um domingo do ano, mais um domingo de maio, mais um maio de um ano. E tantos dias se passaram. Mas que seja espiritualmente marcante para mim, para nós. O dia em que eu percebi que o Senhor Jesus virá. Então precisamos de acordar para uma relação permanente com Ele. Jesus virá e eu preciso estar bem com Ele. Não posso deixar arrefecer a minha relação com Ele. Não posso deixar de derrotar pelos escândalos, pelas vergonhas, pelas falsidades. Eu tenho de permitir que Jesus seja o maior acontecimento da minha vida. Quando olhamos para este texto, o que é que ficamos? Com medo? Com susto? Ou com uma vontade tremenda de estar lado a lado com o Mestre? Eu quero convidar a que nós optemos pela última, que sejamos amigos de Jesus, próximos dele. Estejamos nós crentes. Versículo 25. Eis que vos tenho predito. Preparados. Eu quero convidar que curvemos agora as nossas cabeças e que num tempo de oração individual, num tempo de oração silenciosa, eu quero convidar a todos nós a falarmos com Deus. O que é que eu quero dizer a Jesus? Qual tem sido a minha maior preocupação? Qual tem sido a minha incerteza? Então, vamos ficar em oração silenciosa. Fale com Deus agora neste momento. Continuação de um bom domingo. Recordar aos irmãos que quem desejar fazer a sua contribuição para o Euromissionário pode colocar. O vaso está cá do lado de dentro. E quarta-feira estaremos juntos às 21 horas. O pastor Adriano estará connosco. Será um prazer estarmos também a ouvir a mensagem da parte de Deus. Um bom domingo e que Deus nos abençoe.